Imagine por um momento que você pudesse acalmar a tempestade de pensamentos que atravessa sua mente todos os dias. Aquela sensação de estar perdido em um mar de preocupações, prazos, arrependimentos e ansiedades. E se houvesse uma prática, uma ferramenta simples, mas tão poderosa, que pudesse trazer você de volta ao presente, ao agora, com uma clareza que parece quase mágica, uma prática que, segundo dizem, é tão eficaz que alguns terapeutas hesitariam em usá-la, com receio de que seus pacientes se tornassem independentes demais, rápidos demais. Essa é a promessa que vamos explorar hoje, guiados pelos ensinamentos de um homem cuja vida é um testemunho vivo da disciplina, da presença e do autoconhecimento. Mestre Shi Heng Yi. Shi Heng Yi, monge Shaolin e mestre em artes marciais, não. É apenas um praticante de técnicas antigas. Ele é um elo entre a sabedoria milenar do templo Shaolin e o caos da vida moderna. Nascido na Alemanha, ele encontrou seu caminho no mosteiro Shaolin da Europa, onde se dedicou a aprender e ensinar os princípios que transformam vidas. Em suas palestras disponíveis em plataformas como o YouTube, ele fala com uma calma que parece atravessar a tela, como se cada palavra fosse escolhida para nos fazer parar e ouvir. Sua abordagem combina a força das artes marciais com a profundidade da meditação, oferecendo ferramentas práticas para quem busca mais do que apenas sobreviver ao dia a dia. Ele nos convida a viver com intenção, com propósito, com presença. E é exatamente isso que vamos mergulhar hoje. Um truque mental, inspirado em seus ensinamentos, que promete não apenas acalmar a mente, mas transformar a maneira como você enfrenta seus desafios. Pense na sua rotina. Quantas vezes você se pega preso em pensamentos que correm sem direção? Talvez seja a preocupação com o futuro, o peso de algo que não pode mudar, ou até mesmo a dificuldade de se concentrar em uma tarefa simples. A mente moderna é como um cavalo selvagem, galopando sem rédeas, e muitas vezes nos sentimos como passageiros, não como condutores. Shi Heng Yi, em uma de suas palestras mais conhecidas, 5 obstáculos ao autodomínio, descreve a mente como uma ferramenta que pode ser moldada, mas que exige treino. Ele não fala de teorias abstratas, mas de práticas que qualquer pessoa pode adotar, independentemente de onde esteja na vida. E é aqui que entra o truque mental que vamos explorar. Uma prática tão direta, tão poderosa, que parece quase inacreditável que algo tão simples possa mudar tanto. Mas por que chamamos isso de proibido na terapia? A expressão é, claro, um convite à curiosidade, mas há uma verdade por trás dela. Muitas abordagens terapêuticas ocidentais focam em analisar o passado, dissecar emoções, conversar por meses ou anos para encontrar respostas. E, embora isso tenha seu valor, o que Shi Heng Yi propõe é diferente. Ele nos ensina a agir no agora, a usar a mente como uma ferramenta para criar mudanças imediatas. Imagine uma prática que corta a névoa dos pensamentos repetitivos e traz você de volta ao momento presente com uma clareza que parece nova, quase estranha. Essa prática, que vamos detalhar mais adiante, é tão eficaz que, em um certo sentido, pode parecer perigosa para métodos que dependem de longos processos. Ela dá poder ao indivíduo, coloca as rédeas de volta em suas mãos, e isso é algo que nem todo mundo está pronto para aceitar. Para entender por que essa abordagem ressoa tanto, precisamos olhar para a vida de Shi Heng Yi. Em uma entrevista ao canal Mulligan Brothers, ele compartilhou como sua jornada no templo Shaolin não foi apenas sobre aprender golpes ou posturas, mas sobre dominar a si mesmo. Ele fala de momentos em que enfrentou suas próprias dúvidas, seus medos, e como a disciplina Shaolin o ajudou a encontrar equilíbrio. Essa história não é só dele. Pense em alguém como Phil Jackson, o lendário treinador da NBA que usou princípios de mindfulness, inspirados em práticas orientais, para guiar equipes como o Chicago Bulls ao sucesso. Ele não apenas treinava atletas, ele os ensinava a estar presentes, a focar no momento, algo que Shi Heng Yi também enfatiza. Essa conexão entre a filosofia Shaolin e a vida prática é o que torna esse truque mental tão relevante para nós. Hoje, agora pause por um instante e reflita. Quantas vezes você já tentou mudar algo em sua vida? Um hábito,
uma reação, uma decisão, e sentiu que a mente simplesmente não coopera. Talvez você tenha tentado meditar, mas achou difícil manter o foco. Ou talvez você sinta que há algo bloqueando seu caminho, uma barreira invisível que parece impossível de superar. Zhi Hengyi nos lembra que a mente não é o inimigo, mas também não é automaticamente nossa aliada. Ela precisa ser treinada, moldada, como um músculo que se fortalece com o tempo. O truque mental que vamos explorar é um ponto de partida, uma ferramenta que não exige anos de prática ou um retiro em um mosteiro. É algo que você pode começar hoje, agora, enquanto ouve estas palavras. Antes de mergulharmos mais fundo, quero te convidar a fazer parte desta jornada. Se você está buscando formas de viver com mais clareza, mais propósito, inscreva-se no canal e ative o sino para não perder os próximos vídeos, onde vamos continuar explorando os ensinamentos de Zhi Hengyi. Deixe um comentário compartilhando. O que mais te prende na correria do dia a dia? A ansiedade? A falta de foco? Ou algo mais? Sua história pode inspirar outros. E, acima de tudo, prepare-se para descobrir como uma prática simples pode mudar a maneira como você enxerga o mundo e a si mesmo. Quando você fecha os olhos e tenta ouvir o silêncio, o que acontece? Para muitos de nós, o silêncio não existe. Há um murmúrio constante, uma corrente de pensamentos que não para. O que fiz ontem? O que preciso fazer amanhã? O que poderia ter dito naquela conversa? A mente é um espaço vasto, mas muitas vezes parece um lugar onde nos perdemos. Mestre Zhi Hengyi, em suas palestras, frequentemente compara a mente a um cavalo selvagem. Sem treinamento, ele corre desenfreado, levando-nos a lugares que não escolhemos. Mas, com as rédeas certas, esse mesmo cavalo pode nos guiar com precisão e força. Essa imagem, tão simples e poderosa, vem da filosofia Shaolin, uma tradição que há séculos ensina como transformar a mente em uma aliada, não em uma adversária. A filosofia Shaolin não é apenas sobre golpes precisos ou posturas elegantes nas artes marciais. Ela é, acima de tudo, um caminho para alinhar corpo, mente e espírito. Zhi Hengyi, em uma de suas falas mais marcantes no canal TEDx, explica que a verdadeira força não está em dominar o mundo exterior, mas em compreender e guiar o mundo interior. Para os monges Shaolin, a mente é o ponto de partida de tudo. É onde nascem as decisões, as emoções, as ações. E se não cuidarmos dela, ela pode nos levar a um ciclo de distração e sofrimento. Pense por um momento. Quantas vezes você já se sentiu preso em um pensamento que não conseguia soltar? Um arrependimento, uma dúvida, uma preocupação. Esse é o cavalo selvagem em ação. E os ensinamentos Shaolin nos mostram como segurar as rédeas. No cerne dessa filosofia está a ideia de presença. Estar aqui, agora, completamente. Não é algo que fazemos naturalmente. Vivemos em um mundo que nos puxa em 1000 direções. Notificações no celular, prazos no trabalho, conversas inacabadas, planos para o futuro. Tudo isso fragmenta nossa atenção. Zhi Hengyi, em sua palestra 5 Obstáculos ao Autodomínio, fala sobre como a distração é um dos maiores desafios para quem busca crescimento pessoal. Ele não está falando de algo místico ou inalcançável. Ele está falando de algo que todos nós enfrentamos. A dificuldade de manter a mente focada, de estar presente em um único momento. E é exatamente aí que a filosofia Shaolin brilha, porque ela não oferece apenas ideias, mas práticas concretas para trazer a mente de volta ao agora. Os monges Shaolin, ao longo de séculos, desenvolveram técnicas para treinar a mente, muitas vezes em condições extremas. Imagine um monge no templo Shaolin, há 1000 anos, enfrentando o frio das montanhas ou a exaustão de horas de prática física. Para superar esses desafios, ele não podia se permitir distrair. A meditação, a respiração controlada e os movimentos das artes marciais eram ferramentas para ancorar a mente no presente. Zhi Hengyi carrega essa tradição para o mundo moderno, adaptando-a para pessoas como nós, que talvez não vivam em mosteiros, mas enfrentam suas próprias montanhas. O estresse, a ansiedade, a sensação de que nunca há tempo suficiente.
Ele nos lembra que a mente, quando treinada, pode ser tão forte quanto o corpo de um guerreiro Shaolin. Pense em alguém como Jon Kabat-Zinn, o criador do programa de redução de estresse baseado em Mindfulness, MBSR. Ele trouxe práticas de meditação oriental para o Ocidente, inspirando-se em tradições como o budismo, que compartilha raízes com a filosofia Shaolin. Estudos conduzidos na Universidade de Massachusetts, onde Kabat-Zinn desenvolveu seu trabalho, mostram que práticas de mindfulness reduzem significativamente a ansiedade e melhoram a clareza mental. Isso não é coincidência. O que Shi Heng-yi ensina e o que os monges Shaolin praticam há séculos alinha-se com o que a ciência moderna começa a confirmar. Quando focamos a mente, mudamos não apenas como pensamos, mas como vivemos. Mas o que significa exatamente treinar a mente? Para os Shaolin, não é apenas sentar em silêncio ou repetir mantras. É um processo ativo. Pense nas artes marciais, por exemplo. Cada movimento exige concentração total. Um soco, uma postura, um salto. Tudo isso depende de estar completamente presente. Shi Heng-yi explica que, quando você pratica um movimento com total atenção, algo muda. A mente para devagar. Ela se alinha com o corpo, com o momento. E nesse alinhamento surge uma clareza que é quase palpável. É como se por um instante todos os ruídos do mundo desaparecessem e você pudesse ouvir a si mesmo com uma nitidez que raramente experimenta. Essa ideia de presença não é nova, mas a forma como Shi Heng-yi a apresenta é única. Ele não fala apenas de sentar e meditar por horas. Ele fala de trazer essa qualidade de atenção para tudo o que fazemos, desde lavar a louça até tomar uma decisão importante. Em uma entrevista ao canal Mulligan Brothers, ele conta como, no templo Shaolin, cada tarefa, por mais simples que seja, é uma oportunidade para praticar presença. Varre o chão. Faça isso com total atenção. Caminha. Sinta cada passo. Essa abordagem é o que torna os ensinamentos Shaolin tão acessíveis. Você não precisa de um mosteiro ou de anos de treinamento para começar. Você só precisa da vontade de estar presente. E aqui está o ponto. A mente moderna está fragmentada. Vivemos em uma era de distração constante. Um estudo da Microsoft, conduzido em 2015, sugeriu que a capacidade de atenção média de uma pessoa caiu para cerca de 8 segundos, menos que a de um peixe dourado. Embora o estudo tenha suas limitações, ele aponta para uma verdade que sentimos todos os dias. É difícil manter o foco. Xiong nos oferece uma solução que não depende de tecnologia ou de mudanças externas. A solução está dentro de nós. E é aí que o truque mental que estamos explorando começa a fazer sentido. Ele é uma ponte, uma forma de trazer a sabedoria Shaolin para o caos do nosso dia a dia. Quando você começa a entender a mente como os Shaolin a veem, algo muda. Você percebe que não é vítima dos seus pensamentos. Eles não têm o controle. Você tem. Mas esse controle, não. Vem de força bruta. Não é sobre lutar contra os pensamentos ou tentar silenciá-los à força. É sobre guiá-los, como um pastor guia um rebanho. Shi Heng usa a metáfora de um lago calmo. Quando a superfície está tranquila, você pode ver o fundo com clareza. Mas quando há ondas, pensamentos, distrações, emoções, tudo fica turvo. O truque mental que vamos explorar é uma forma de acalmar esse lago, de trazer a mente de volta a um estado de clareza. Essa clareza não é apenas um conceito bonito, ela tem impacto real. Pense em alguém como Kobe Bryant, o lendário jogador de basquete. Ele era conhecido por sua mentalidade implacável, muitas vezes chamada de Mamba Mentality. Em entrevistas, ele falava sobre como práticas de foco e presença, inspiradas em filosofias orientais, o ajudavam a permanecer calmo sob pressão. Isso não é diferente do que Shi Heng-yi ensina. A filosofia Shaolin nos mostra que, quando a mente está ancorada, somos capazes de enfrentar qualquer desafio com equilíbrio e determinação. E o melhor, não precisamos ser atletas de elite ou monges para começar. Podemos começar exatamente onde estamos. Imagine que você está no meio de um dia agitado. Sua mente está cheia de pensamentos que competem por atenção. Uma discussão que não saiu como planejado.
uma tarefa que precisa ser entregue, uma preocupação que não explica de onde veio. De repente você para, respira fundo, e em vez de se deixar levar por esse turbilhão, você escolhe um único ponto para focar. Talvez a sensação do ar entrando e saindo dos seus pulmões, ou o peso dos seus pés no chão. Por alguns segundos, tudo desacelera. O ruído mental diminui. E você sente uma clareza que parecia impossível momentos antes. Essa prática, tão simples e ao mesmo tempo tão profunda, é o que chamamos de truque mental, inspirado diretamente nos ensinamentos de Mestre Zhiheng Yi. É uma ferramenta que ele usa, enraizada na tradição Shaolin, para trazer a mente de volta ao presente. E hoje vamos explorar exatamente o que ela é e por que funciona tão bem. Zhiheng Yi, em suas palestras, frequentemente fala sobre a importância de ancorar a mente no agora. Em sua apresentação 5 obstáculos ao autodomínio, disponível no YouTube, ele descreve como a mente tende a vagar entre o passado e o futuro, raramente ficando onde estamos. O truque mental que estamos discutindo é uma prática de mindfulness adaptada das técnicas Shaolin, que combina respiração consciente com visualização focada. Não é complicado. Não exige anos de prática ou um ambiente especial. Tudo o que você precisa é de alguns minutos e da intenção de estar presente. A prática começa com uma respiração lenta e deliberada. Inspire pelo nariz, contando até 4. Sinta o ar preencher seu peito e expire suavemente, contando até 6. Enquanto faz isso, você escolhe um ponto de foco. Pode ser a respiração em si, a sensação do seu corpo, ou até mesmo um objeto à sua frente, como uma vela ou uma árvore. O objetivo é simples: manter sua atenção nesse ponto, deixando os pensamentos passarem como nuvens, sem se prender a eles. Mas o que torna essa prática tão especial? Porque ela parece cortar o caos mental com uma precisão quase cirúrgica. A resposta está na forma como ela redireciona a energia da mente. Zhiheng Yi explica que a mente é como um rio. Se você não guiá-la, ela se espalha em todas as direções, perdendo força. Mas, quando você a canaliza, ela se torna poderosa, focada, capaz de mover montanhas. Essa prática de foco e respiração funciona porque ativa o sistema nervoso parasimpático, aquele responsável por nos acalmar. Estudos da Universidade de Harvard, como os conduzidos pelo Centro de Mindfulness, mostram que práticas de atenção plena, como essa, reduzem os níveis de cortisol, o hormônio do estresse, em questão de minutos. Isso não é magia, é biologia. Quando você respira de forma consciente e mantém sua atenção em um único ponto, está dizendo ao seu cérebro que é seguro desacelerar, que não há perigo iminente. E nesse espaço de calma, a clareza surge. Agora, você pode estar se perguntando: por que chamamos isso de proibido na terapia? A frase é, claro, um exagero para capturar sua atenção, mas há um fundo de verdade. Muitas abordagens terapêuticas tradicionais, especialmente no Ocidente, focam em explorar o passado, analisar traumas ou conversar extensivamente sobre emoções. Essas práticas têm seu valor, mas podem levar meses ou anos para produzir mudanças perceptíveis. O truque mental que Zhiheng Yi inspira é diferente. Ele é direto, imediato, e coloca o poder nas suas mãos. Imagine uma ferramenta que, em poucos minutos, pode te ajudar a sair de um estado de ansiedade ou confusão e te trazer de volta ao controle. Para alguns terapeutas, isso pode parecer quase perigoso. Não porque seja prejudicial, mas porque é tão eficaz que pode reduzir a dependência de longos processos analíticos. É como dar a alguém uma chave para abrir a porta da própria mente, em vez de esperar que outra pessoa a abra. Pense em como isso se conecta à vida real. Ray Dalio, o fundador do fundo de investimentos Bridgewater Associates, é um exemplo de alguém que incorporou práticas de mindfulness em sua rotina. Em seu livro Princípios, ele descreve como a meditação, inspirada em tradições orientais, o ajudou a tomar decisões mais claras e a lidar com o estresse de gerenciar bilhões de dólares. O que Dalio faz não é tão diferente do que Zhiheng Yi ensina. A prática de focar a mente, de trazer a atenção para o momento presente, é uma ferramenta universal.
Ela não exige que você seja um monge ou um bilionário. Ela só exige que você esteja disposto a tentar. E os resultados, eles podem ser surpreendentes. Estudos publicados no jornal Nature em 2020 mostraram que práticas curtas de mindfulness, como a que estamos descrevendo, podem melhorar a capacidade de concentração e reduzir sintomas de ansiedade em até 30% após algumas semanas de prática regular. Mas o que faz esse truque mental funcionar tão bem não é apenas a ciência, é a forma como ele se alinha com a filosofia Shaolin, que Shi Hengyi representa. No templo Shaolin, cada movimento, cada respiração é uma oportunidade para treinar a mente. Quando um monge pratica uma forma de Kung Fu, ele não está apenas movendo o corpo, ele está treinando a mente para estar completamente presente. O truque mental que estamos explorando é uma versão condensada disso. É como pegar a essência de anos de prática Shaolin e destilá-la em algo que você pode usar agora, no meio do seu dia. E o mais poderoso disso tudo é que não se trata de suprimir pensamentos ou emoções. Shi Hengyi enfatiza que não devemos lutar contra a mente. Em vez disso, devemos observá-la, guiá-la, como um amigo que às vezes precisa de um lembrete gentil para ficar no caminho certo. Quando você pratica esse truque, algo interessante acontece. Os pensamentos não desaparecem, mas eles perdem o poder de te arrastar. Imagine que você está sentado, respirando, focando na sensação do ar. Um pensamento surge, talvez uma preocupação com o trabalho. Em vez de mergulhar nesse pensamento, você o nota e volta ao seu ponto de foco. Com o tempo, isso se torna mais fácil. A mente aprende a não se prender. E nesse espaço de liberdade, você começa a perceber coisas que antes passavam despercebidas. A textura do momento, a calma, que surge quando você não está lutando contra si mesmo. Shi Hengyi descreve isso como encontrar o silêncio dentro do movimento. É uma ideia que ressoa profundamente, porque nos lembra que a paz não está em algum lugar lá fora, mas dentro de nós, esperando para ser descoberta. Essa prática também tem um impacto emocional. Quando você treina a mente para se ancorar no presente, começa a notar como suas reações mudam. Aquela irritação com um colega de trabalho, aquela ansiedade antes de uma reunião importante, elas não desaparecem, mas você as encara com mais equilíbrio. Um estudo da Universidade da Califórnia em 2018 mostrou que práticas de mindfulness aumentam a resiliência emocional, ajudando as pessoas a lidarem melhor com situações de estresse. Shi Hengyi não usa termos científicos, mas sua abordagem é incrivelmente alinhada com essas descobertas. Ele nos ensina que, ao focar no agora, criamos um espaço onde podemos escolher como responder, em vez de reagir por impulso. E aqui está a beleza disso tudo. O truque mental é acessível. Você não precisa de um templo, de velas ou de horas livres. Pode fazer isso enquanto espera o ônibus, durante uma pausa no trabalho ou mesmo antes de dormir. Shi Hengyi enfatiza que a prática começa com um único momento de intenção. Escolha estar presente. Escolha respirar. Escolha focar. E aos poucos esse momento se expande, transformando não apenas como você pensa, mas como você vive. É uma ferramenta que, embora simples, tem o poder de mudar sua relação com a mente, com o mundo, com você mesmo. Agora que entendemos o que é esse truque mental e por que ele é tão poderoso, é hora de colocá-lo em prática. Mestre Shi Hengyi, em suas palestras, sempre enfatiza que a sabedoria só tem valor quando é aplicada. Não basta ouvir ou compreender, é preciso agir. A beleza da prática que estamos explorando está na sua simplicidade. Ela não exige que você mude sua vida inteira, nem que reserve horas do seu dia. Tudo o que você precisa é de um momento, um espaço para começar e a intenção de estar presente. Vamos mergulhar no passo a passo dessa técnica, inspirada diretamente nos ensinamentos Shaolin, para que você possa experimentá-la agora, onde quer que esteja, e começar a sentir seus efeitos. Primeiro, encontre um lugar onde você possa estar confortável. Não precisa ser um ambiente perfeito. Pode ser sua cadeira no escritório, o sofá de casa, ou até mesmo um banco no parque. Shi Hengyi
Em sua palestra 5 Obstáculos ao Autodomínio, destaca que o ambiente externo é secundário. O que importa é o ambiente interno. Sente-se com a coluna reta, mas sem tensão. Deixe os ombros relaxarem, como se estivesse soltando um peso invisível. Seus pés podem estar firmes no chão, ou você pode cruzar as pernas, como preferir. O objetivo é se sentir estável, mas à vontade. Feche os olhos, se isso for confortável, ou mantenha o olhar suave, fixo em um ponto à sua frente. Talvez uma parede, uma planta, ou mesmo o horizonte, se estiver ao ar livre. Agora comece com a respiração. Inspire lentamente pelo nariz, contando até 4 em sua mente. Sinta o ar entrar, expandindo seu peito, talvez até seu abdômen. Não force. Deixe a respiração ser natural, mas consciente. Depois, expire pelo nariz ou pela boca, contando até 6. Esse ritmo, 4 para inspirar, 6 para expirar, ajuda a desacelerar o corpo e a mente. Shi Heng-yi explica que a respiração é a ponte entre o corpo e a mente. Quando você a controla, começa a guiar seus pensamentos em vez de ser guiado por eles. Repita esse ciclo de respiração por alguns momentos, apenas observando o ar entrar e sair, como se fosse a primeira vez que você realmente presta atenção nisso. Enquanto respira, escolha um ponto de foco. Pode ser a própria respiração, a sensação do ar nas narinas, o movimento do peito. Ou pode ser algo externo, como o som de pássaros, se você estiver ao ar livre, ou a textura da cadeira onde está sentado. O importante é que seja algo simples, algo que não carregue emoção ou história. Shi Heng-yi, em uma entrevista ao canal Mulligan Brothers, descreve essa escolha como um ancoradouro. É o lugar onde sua mente pode descansar, sem ser puxada pelo fluxo constante de pensamentos. Se um pensamento surgir, e ele vai surgir porque é isso que a mente faz, não lute contra ele. Apenas note-o como se fosse uma folha caindo em um rio, e volte ao seu ponto de foco. A prática não é sobre eliminar pensamentos, mas sobre escolher onde colocar sua atenção. Vamos tentar isso juntos agora. Por apenas 1 minuto, siga minha voz. Inspire contando até 4. 1, 2, 3, 4. Sinta o ar entrando. Agora expire, contando até 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Escolha seu ponto de foco. Talvez a respiração. Talvez a sensação dos seus pés no chão. Se sua mente vagar, tudo bem. Apenas traga-a de volta, suavemente. Continue respirando. Inspire, 4. Expire, 6. Observe como seu corpo se sente. Observe a calma que começa a se formar, mesmo que por alguns segundos. Vamos fazer isso por mais alguns ciclos. Inspire, 1, 2, 3, 4. Expire, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Deixe os pensamentos passarem sem segurá-los. Apenas esteja aqui, agora. Pausa de 30 segundos para permitir a prática. Pronto. Como você se sente? Talvez você tenha notado uma pequena mudança, uma leveza, mesmo que por um instante. Esse é o poder do truque mental. Mas como incorporar isso na sua rotina? Shi Heng-yi sugere começar com momentos curtos. 5 minutos pela manhã, antes de começar o dia, podem fazer uma diferença enorme. Ou talvez durante uma pausa no trabalho, quando você sente a mente acelerada. Pense em alguém como Phil Jackson, o ex-treinador da NBA, que usava práticas de mindfulness para preparar seus jogadores como Michael Jordan e Kobe Bryant para jogos de alta pressão. Ele não pedia que eles meditassem por horas. Ele os guiava em momentos breves de foco, que os ajudavam a entrar em um estado de clareza antes de entrar na quadra. Você pode fazer o mesmo. Escolha um momento do dia, talvez enquanto toma seu café ou antes de dormir, e dedique 5 minutos para respirar e focar. Com o tempo, esses 5 minutos se tornam um hábito, como escovar os dentes. Claro, nem sempre é fácil. A mente resiste. Você pode se sentir impaciente, ou talvez ache que não está fazendo certo. Shi Heng-yi aborda isso diretamente em suas palestras.
Ele diz que o maior obstáculo não é a prática em si, mas a expectativa de resultados imediatos. A mente quer gratificação instantânea, mas o crescimento vem da consistência. Um estudo da Universidade de Wisconsin, publicado em 2019, mostrou que praticar mindfulness por apenas 10 minutos diários, durante 8 semanas, pode reduzir sintomas de ansiedade e melhorar o foco. Isso não significa que você precisa de 8 semanas para sentir algo. Mesmo uma única sessão, como a que acabamos de fazer, pode trazer um momento de calma. O segredo é continuar, mesmo quando parece difícil. Outro obstáculo comum é a distração. Talvez você esteja praticando e ouça o som de uma notificação no celular. Ou talvez um pensamento insistente, uma preocupação, uma lista de tarefas, tente puxar sua atenção. Shiheng nos lembra que isso é normal. A prática não é sobre criar um vazio na mente, mas sobre aprender a escolher onde colocar o foco. Se uma distração surgir, note-a e volte à respiração. Pense em Arianna Huffington, fundadora do The Huffington Post. Ela incorporou práticas de mindfulness em sua vida após um colapso por exaustão, como descreveu em seu livro Thrive. Ela começou com pequenos momentos de pausa, como os que estamos discutindo, e isso a ajudou a recuperar o equilíbrio em uma vida extremamente agitada. Você não precisa de uma crise para começar, mas pode usar esses momentos para evitar uma. Para tornar a prática mais acessível, experimente integrá-la em atividades do dia a dia. Shiheng sugere que até tarefas simples, como caminhar ou lavar a louça, podem ser momentos de presença. Enquanto caminha, por exemplo, sinta cada passo, note o ritmo dos seus pés tocando o chão. Enquanto lava a louça, preste atenção na textura da espuma, na temperatura da água. Esses momentos, embora pareçam banais, são oportunidades para treinar a mente. Um estudo da Universidade de Oxford, em 2021, mostrou que práticas de mindfulness, incorporadas em atividades diárias, podem ser tão eficazes quanto sessões formais de meditação. Isso significa que, mesmo em um dia corrido, você pode encontrar maneiras de trazer a presença para a sua vida. E se você sentir que a prática não está funcionando, talvez você tente por alguns dias e ache que nada mudou. Shiheng tem um conselho claro. Seja paciente. Em uma de suas falas, ele compara a prática da mente a treinar o corpo. Você não vai à academia uma vez e espera sair com músculos definidos. Cada sessão, por menor que seja, é um passo. E, aos poucos, você começa a notar diferenças, menos reatividade, mais clareza, uma sensação de controle que talvez você não tenha sentido antes. O truque mental é como uma semente. Você a planta hoje, rega com consistência e, com o tempo, ela cresce. Antes de seguirmos, quero te convidar a experimentar essa prática hoje. Escolha um momento, talvez agora, depois deste vídeo, e dedique 5 minutos para respirar e focar. Observe o que acontece. Você pode se surpreender com o que descobre quando dá à sua mente um espaço para descansar. E, se você está gostando de explorar os ensinamentos de Shiheng, compartilhe este vídeo com alguém que precisa de um pouco mais de calma na vida. Sua ação pode inspirar outros a começarem essa jornada. Quando você começa a praticar o truque mental que exploramos, algo sutil, mas profundo, começa a mudar. Não é apenas sobre acalmar a mente por alguns minutos. É sobre começar a enxergar o mundo de uma forma diferente, como se você estivesse acordando para o momento presente. Mestre Shiheng em suas palestras, frequentemente fala sobre a presença como a base de tudo o que os monges Shaolin buscam. Não é apenas uma técnica, mas uma maneira de viver. A filosofia Shaolin, que ele carrega e ensina, não se limita a práticas isoladas, como meditação ou artes marciais. Ela é um convite para alinhar cada aspecto da sua vida, seus pensamentos, suas ações, suas emoções, com um senso de propósito e equilíbrio. Esse truque mental, com sua simplicidade poderosa, é apenas o começo, uma porta de entrada para algo muito maior. Na tradição Shaolin, a presença é mais do que estar atento. É um estado de ser onde você está completamente conectado ao agora, sem se prender ao que passou ou se preocupar com o que está por vir. Shiheng, em uma de suas falas no canal Mulligan Brothers,
descreve isso como viver com totalidade. Pense no que isso significa. Quantas vezes você já fez algo, comer, caminhar, conversar, sem realmente estar lá? Sua mente está em outro lugar, revisitando uma memória ou planejando o futuro, enquanto o momento presente passa despercebido. A filosofia Shaolin nos ensina que cada instante é uma oportunidade para viver plenamente, para trazer toda a sua energia para o que está diante de você. O truque mental, com sua respiração consciente e foco, é uma ferramenta para isso, mas ele ganha vida quando você o conecta a princípios mais profundos: disciplina, equilíbrio, resiliência e compaixão. Disciplina, para os Shaolin, não é sobre rigidez ou punição. É sobre compromisso consigo mesmo. Shi Hengyi explica que a disciplina é como construir uma ponte entre onde você está e onde quer estar. Sem ela, suas intenções ficam apenas no desejo. O truque mental exige disciplina. Não porque seja difícil, mas porque é fácil. Se esquecer de praticar, você pode tentar por um dia sentir a calma e depois deixar a correria da vida tomar conta. Mas, como ele destaca em sua palestra, 5 obstáculos ao autodomínio, a disciplina é o que transforma uma prática ocasional em um hábito transformador. Pense em alguém como Novak Djokovic, o tenista número 1 do mundo por anos. Ele incorporou meditação e mindfulness, inspiradas em filosofias orientais, em sua rotina, como revelou em entrevistas à BBC. Essa disciplina mental o ajudou a manter o foco em partidas intensas, enfrentando pressão que poucos de nós podemos imaginar. O truque mental que você está aprendendo pode ser sua ponte, uma forma de trazer essa mesma clareza para os desafios da sua vida. Equilíbrio é outro pilar da filosofia Shaolin que dá vida ao truque mental. No templo Shaolin, os monges aprendem a equilibrar força e suavidade, ação e descanso, mente e corpo. Shi Hengyi fala sobre isso como uma dança. Você não pode forçar demais, nem ceder demais. O truque mental reflete esse equilíbrio. Quando você respira e foca, não está lutando contra seus pensamentos nem os ignorando. Está encontrando um meio termo, um espaço onde você observa sem julgar, guia sem forçar. Esse equilíbrio é o que permite que a prática seja sustentável. Estudos da Universidade de Stanford, publicados em 2020, mostram que práticas de mindfulness, como a que estamos explorando, ajudam a regular emoções, reduzindo reações impulsivas. Isso é equilíbrio em ação. Você não é dominado pelo estresse, mas também não o evita. Você o enfrenta com calma, com presença. Resiliência é outro ensinamento Shaolin que o truque mental reforça. A vida, como Shi Hengyi frequentemente lembra, é cheia de obstáculos. Não podemos evitá-los, mas podemos escolher como enfrentá-los. A prática de focar a mente, de voltar ao presente, constrói uma força interna que nos permite atravessar momentos difíceis sem desmoronar. Pense em Malala Yousafzai, a ativista paquistanesa que sobreviveu a um ataque brutal e continuou sua luta pela educação. Em seu livro Eu Sou Malala, ela descreve como momentos de reflexão e calma a ajudaram a encontrar força em meio ao caos. Embora ela não siga a filosofia Shaolin, sua capacidade de permanecer centrada ecoa o que Shi Hengyi ensina. A resiliência não vem de ignorar a dor, mas de enfrentá-la com clareza. O truque mental é uma ferramenta para isso, uma forma de ancorar a mente quando tudo ao seu redor parece instável. E então há a compaixão, um valor que pode surpreender quem associa o Shaolin apenas às artes marciais. Shi Hengyi enfatiza que a verdadeira força inclui bondade, para com os outros e para consigo mesmo. Quando você pratica o truque mental, começa a notar não apenas seus pensamentos, mas também como você se trata. Quantas vezes você se critica por não ser bom o suficiente na meditação, no trabalho, na vida? A filosofia Shaolin nos convida a abandonar esse julgamento. Em uma palestra no YouTube, Shi Hengyi diz que a compaixão começa com aceitar que a mente vai vagar, que você vai falhar e que está tudo bem. O truque mental não é sobre perfeição, é sobre voltar, uma e outra vez, com paciência. Essa compaixão por si mesmo se estende aos outros, criando conexões mais profundas
e uma vida mais alinhada com valores verdadeiros. O que torna esses princípios tão poderosos é que eles não são apenas ideias, eles são vividos. No Templo Shaolin da Europa, onde Shi Heng-yi ensina, cada dia é uma prática de presença. Os monges varrem o chão com atenção total, praticam Kung Fu com precisão, meditam com intenção. Em um documentário do canal National Geographic sobre o Templo Shaolin, um aluno descreve como essas práticas mudaram sua vida, ajudando-o a superar a ansiedade e encontrar propósito. Ele não era um monge, apenas alguém como você ou eu, buscando mais clareza. O truque mental que você está aprendendo é uma versão destilada disso, uma forma de trazer a essência do Shaolin para a sua vida, sem precisar deixar tudo para trás. Essa conexão com a filosofia Shaolin nos mostra que o truque mental é mais do que uma técnica isolada. Ele é um reflexo de uma visão de mundo que valoriza a presença acima de tudo. Quando você pratica, está participando de uma tradição que atravessou séculos, adaptada por Shi Heng-yi para o mundo moderno. E o mais incrível é que você não precisa ser um monge para viver esses princípios. Pode aplicá-los agora, no meio da sua rotina. Está esperando uma reunião? Respire e foque. Está enfrentando uma decisão difícil? Ancore-se no presente. Cada momento que você escolhe estar presente é um passo em direção a uma vida mais consciente, mais intencional. Essa jornada de autoconhecimento, como Shi Heng-yi nos lembra, não tem um fim. Não há um momento em que você chega lá, mas cada prática, cada respiração, cada instante de presença é um passo. E esses passos se acumulam. Um estudo da Universidade de Yale, em 2022, mostrou que práticas regulares de mindfulness, mesmo por poucos minutos ao dia, podem aumentar a sensação de bem-estar e propósito ao longo do tempo. Isso é o que a filosofia Shaolin oferece, não uma solução rápida, mas um caminho. O truque mental é apenas o começo, uma ferramenta que abre a porta para uma vida onde você não apenas reage ao mundo, mas escolhe como viver nele. Ao longo desta jornada, exploramos uma prática simples, mas transformadora, que nos convida a desacelerar, respirar e ancorar a mente no presente. Esse truque mental, inspirado nos ensinamentos de mestre Shi Heng-yi, não é apenas uma técnica para acalmar a mente em momentos de caos. Ele é uma ponte para algo maior, uma maneira de viver com mais clareza, propósito e presença. Começamos com a ideia de que a mente, como um cavalo selvagem, pode ser guiada, não com força, mas com paciência e intenção. Vimos como a filosofia Shaolin, com seus pilares de disciplina, equilíbrio, resiliência e compaixão, oferece um mapa para transformar não apenas como pensamos, mas como existimos no mundo. E ao aprender a aplicar esse truque, descobrimos que a presença não é algo distante, reservado para monges em mosteiros, mas uma escolha que podemos fazer a cada momento. Pense no que isso significa para a sua vida. Quantas vezes você já se sentiu sobrecarregado, como se estivesse correndo sem chegar a lugar nenhum? O truque mental, com sua respiração consciente e foco deliberado, é uma ferramenta para interromper esse ciclo. Ele nos lembra que, mesmo no meio da correria, podemos encontrar um espaço de calma. Shi Heng-yi, em sua palestra no TEDx sobre autodomínio, diz algo que ressoa profundamente. A vida é um reflexo das escolhas que fazemos a cada momento. Essa frase não é apenas uma ideia bonita, é um convite. Cada vez que você escolhe respirar, focar, estar presente, está moldando não apenas seu dia, mas o tipo de pessoa que você está se tornando. É um lembrete de que o poder está em suas mãos, não no caos ao seu redor. Essa ideia de escolha é central na filosofia Shaolin. Quando você pratica o truque mental, não está apenas acalmando a mente, está treinando a si mesmo para escolher como responder à vida. Lembre-se de alguém como Jon Kabat-Zinn, que trouxe o mindfulness para o Ocidente. Em seu trabalho na Universidade de Massachusetts, ele mostrou que práticas simples, como as que estamos discutindo, podem reduzir o estresse e melhorar a qualidade de vida. Ele não era um monge Shaolin, mas sua abordagem ecoa o que Shi Heng-yi ensina. A presença é a base para uma vida mais plena.
Estudos, como os publicados no jornal Frontiers in Psychology em 2021, confirmam que práticas curtas de mindfulness podem aumentar a sensação de propósito e bem-estar. Isso é o que o truque mental oferece, uma chance de transformar os momentos comuns em algo extraordinário. Mas essa transformação não acontece da noite para o dia. Shi Heng Yi é claro sobre isso. O caminho do autoconhecimento é uma jornada, não um destino. Cada vez que você pratica, está plantando uma semente. Algumas sementes brotam rápido, trazendo momentos de clareza instantânea. Outras levam tempo, crescendo lentamente com a consistência. Pense em Oprah Winfrey, que incorporou a meditação em sua rotina diária, como revelou em entrevistas à revista The Oprah Magazine. Ela descreve como esses momentos de pausa a ajudaram a encontrar equilíbrio em uma vida cheia de responsabilidades. Ela não precisou abandonar sua carreira ou mudar quem era. Ela apenas escolheu reservar tempo para estar presente. Você pode fazer o mesmo, começando com 5 minutos por dia, usando o truque mental para ancorar sua mente. E se você achar que é difícil continuar, isso é normal. A mente, como Shi Heng Yi nos lembra, gosta devagar. A prática não é sobre ser perfeito, mas sobre voltar, uma e outra vez. Se você se distrair durante a respiração, se sua mente for puxada por uma preocupação, não se julgue. Apenas note e volte ao foco. Essa paciência, essa compaixão por si mesmo, é tão Shaolin quanto qualquer movimento de Kung Fu. Em uma entrevista ao canal Mulligan Brothers, Shi Heng Yi fala sobre como o maior obstáculo não é o mundo externo, mas nossa resistência interna. Ele nos encoraja a ver cada tentativa, cada momento de prática, como uma vitória. E, com o tempo, essas pequenas vitórias se somam, criando uma mudança que você pode sentir. Agora, imagine como seria sua vida se você trouxesse mais presença para ela. Talvez você perceba mais beleza nos momentos simples, o sabor do café pela manhã, o som da chuva, a sensação de estar realmente ouvindo alguém que você ama. Talvez você enfrente desafios com mais calma, sabendo que pode voltar ao presente sempre que precisar. O truque mental é uma ferramenta, mas a filosofia Shaolin que ele representa é um modo de vida. Ela nos convida a viver com intenção, a fazer escolhas conscientes, a encontrar força na quietude. E o mais incrível é que isso está ao seu alcance, agora, neste exato momento. Então, o que você pode fazer hoje? Comece pequeno. Reserve 5 minutos para praticar o truque mental. Respire, foque, esteja presente. Talvez você escolha fazer isso toda manhã, ou talvez encontre momentos ao longo do dia, como Shi Heng Yi sugere, para trazer atenção plena às suas tarefas. Se quiser se aprofundar, explore mais dos ensinamentos de Shi Heng Yi. Suas palestras, disponíveis no YouTube, são uma fonte rica de sabedoria, oferecendo insights que podem guiar sua jornada de autoconhecimento. Você também pode buscar livros, como The Mindful Athlete, de George Mumford, que trabalhou com atletas como Michael Jordan e usou princípios de mindfulness semelhantes aos do Shaolin para transformar desempenho e bem-estar. Esta jornada é sua. O truque mental é apenas o começo, uma chave para abrir a porta da presença. Mas, como Shi Heng Yi nos lembra, o verdadeiro trabalho é continuar caminhando, escolhendo a cada dia viver com mais clareza e propósito. Antes de encerrarmos, quero te convidar a fazer parte desta comunidade. Se este vídeo tocou você, se ele trouxe um momento de reflexão ou inspiração, inscreva-se no canal e ative o sino para não perder os próximos conteúdos, onde vamos continuar explorando os ensinamentos de Shi Heng Yi e outras ferramentas para viver com mais presença. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir esta mensagem. Talvez um amigo que esteja enfrentando um momento difícil, ou alguém que, como você, busca mais equilíbrio. E deixe um comentário abaixo. Como o truque mental te fez sentir? O que você está levando desta jornada? Suas palavras podem inspirar outros a começarem. A vida, no fim, é feita de momentos, e cada momento que você escolhe estar presente é um passo em direção a uma vida mais consciente, mais alinhada com quem você realmente é. Como Shi Heng Yi diz, o agora é tudo o que temos. Então, respire, foque
E comece.